E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Cícero Ítano, contador do investidor, e vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje foi um pedido de muitos seguidores lá do Instagram que ficaram com muita dúvida em relação ao cálculo do preço médio dos seus ativos. Por mais simples que pareça, muita gente ainda se confunde. Por quê? Porque há algumas situações que o preço médio ele altera, e não somente quando você compra por valores diferentes. E é o que eu vou abordar com vocês no vídeo de hoje. Mostrar situações do qual as empresas realizam algum evento e que por consequência possa alterar o seu preço médio, beleza? Então o assunto de hoje é preço médio e as situações e as ocasiões em que ele pode ser alterado. Antes de nós entrarmos aqui no assunto propriamente dito, eu quero pedir a vocês encarecidamente para se inscrever ainda no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ok? Ative as notificações para receber aí o aviso toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui no canal. E claro, compartilhe aí os nossos vídeos com seus colegas também que são investidores para ajudar no nosso crescimento, fechado? E se você tem algumas dúvidas pontuais, pode colocar aqui nos comentários ou então manda um direct lá no Instagram. O nosso Instagram é @CíceroItano, fechado? Então, conto com vocês aí para ajudar nesse crescimento, beleza? Então vamos agora para o nosso conteúdo. Primeiro, preço médio. O que é o preço médio? Trouxe aqui a definição, ok? E trouxe aqui a fórmula para vocês entenderem de uma vez por todas como funciona essa bagaça, beleza? A definição: média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre os valores e quantidade dividido pelo somatório das quantidades. Então aqui a fórmula abaixo, ó, né? Assim mais esmiuçada para você. Então aqui, ó, o MP, que é a média ponderada, é igual a quantidade vezes o preço, mais quantidade vezes o preço, mais quantidade vezes o preço, dividido pela soma das quantidades compradas, ok? E como dizer assim, é bem simples isso. Mas, lógico, para você facilitar esses cálculos, o recomendável é você ter pelo menos uma planilha, que vai facilitar ainda mais aí a sua vida, do que você fazer num caderno ou manualmente. Dá para fazer? Dá, mas é mais trabalhoso, fechado? Então, ou tem um aplicativo, ou então uma planilha. Eu sou mais adepto à planilha, porque os aplicativos a gente não vai ficar à mercê de terceiros, tranquilo? Então vamos lá. Primeira situação que altera o preço médio é quando você compra o mesmo ativo por valores diferentes. Então um exemplo, aqui eu deixei esse exemplo aqui desse investidor, que fez a seguinte compra de ações da Itub3. Fez a compra 1, 100 ações a R$40. Compra 2, 100 ações a R$45. Compra 3, 100 ações a R$43. E fez uma venda de 100 ações a R$44,50 e depois fez novamente uma compra, a compra 4 de 200 ações a R$43,80. Então, com base nessas operações, ele tem que calcular o seu preço médio para saber se nessa venda que ele realizou aqui, se ele teve lucro ou se ele teve prejuízo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu já deixei já preenchido aqui a planilha, né, que é a planilha que nós utilizamos, do qual você vai ver assim que já faz todo esse cálculo. Primeiro, ó, compra 1, 100 ações a 40, então o preço médio dele na primeira compra é R$40, porque ele fez apenas uma compra, ok? Quando você faz apenas uma compra de um ativo, o seu preço médio é o valor que você pagou naquela compra. Na segunda compra, ele comprou 100 ações a 45. Então, se nós olharmos aqui nessa linha da compra 2, nós vamos ter aqui, ó, 200 ações a R$42,50. Então, o preço médio dele aumentou. Veja, na primeira compra ele comprou a 40. Na segunda compra ele comprou a 45. Então, fazendo a média ponderada, né, entre as unidades compradas e o valor pago, ficou com 200 ações a R$42,50. Na terceira compra, ele comprou também 100 ações a R$43. E novamente aqui o preço médio dele aqui foi para R$42,67, ou seja, aumentou um pouco o preço médio dele, certo? Do valor que ele já tinha, certo? Aí ele ficou com 300 ações a R$42,67. E logo após a compra 3, ele fez em seguida uma venda, né, de 100 ações. Mas lembra, aqui embaixo tem o valor da venda, ó, R$44,50. Então, nessa venda, se nós olharmos aqui embaixo, onde tem aqui o cálculo da venda, ó, venda 1, ele fez uma operação swing trade nas ações de Itub3, vendeu 100 ações.
O seu preço médio era de compra aqui, o seu custo, né? R$ 42,67 no momento da venda. Tá aqui, ó, na planilha. E o valor de venda R$ 44,50. Então, nessa operação, ele teve um lucro de R$ 183 reais. Esse lucro, considerando que essa foi a única venda que ele fez no mês, é um lucro isento. Por quê? Porque o total vendido aqui, ó, foi R$ 4.450 reais, ou seja, ficou abaixo de R$ 20 mil reais. Ficou na faixa de isenção. E por fim, na compra 4, ele comprou 200 ações a R$ 43,80 e então ele finalizou aqui a posição dele com 400 ações a R$ 43,23. Beleza? Então, ao preço médio, quando você compra o mesmo ativo por valores diferentes ao que você possuía em carteira, o seu preço médio altera. Se você comprar, eu fiz uma compra de 100 ações a R$ 10 reais, de Itaúsa, por exemplo, e depois de alguns meses eu comprei mais 100 ações a R$ 10 reais, então o seu preço médio é R$ 10 reais, porque o valor foi o mesmo, o preço foi o mesmo, beleza? Então nisso não precisa nem calcular, já sabe que é esse, beleza? Então ficou claro aqui. Então vamos agora aqui para outras situações que alteram o seu preço médio, beleza? Nós já falamos aqui do primeiro, que é compras por preços diferentes, que eu trouxe o exemplo anterior para você. O segundo ponto são desdobramentos. Ah, Cícero, o que é desdobramento? Desdobramento nada mais é do que quando a empresa divide uma ação em várias unidades, ok? Por exemplo, a Magalu fez isso, né, lá em 2020, 2019 também. O Banco Inter fez esse desdobramento. Eu acho que Porto Seguro também fez, se eu não me engano. Algumas empresas fizeram esse desdobramento de ações. Um exemplo, a Magalu, em certa ocasião, ela desdobrou de 8, ou melhor, de 1 para 8 e depois desdobrou de 1 para 4. Então, exemplo, você tinha comprado 100 ações da Magazine Luiza a R$ 20 reais cada, por exemplo. Ela desdobrou na proporção de 1 para 4. Então, você ficou com 400 ações ao preço médio de R$ 5 reais. Por quê? Você multiplica a quantidade de ações que você possuía pelo fator de desdobramento, que nesse caso é o número 4, e divide a quantidade, o valor, o seu preço médio, também pelo fator de desdobramento. Então, o seu patrimônio, ele não vai alterar em nada, ok? Mas o seu preço médio ele altera, porque alterou a quantidade e o preço médio, mas o valor total investido vai permanecer o mesmo. Então, esse é um outro ponto que altera o seu preço médio. Segundo, grupamento. Grupamento é a opção inversa, é o evento inverso que a empresa faz. Quando a empresa faz um grupamento, ela junta várias ações em uma unidade, ok? Tecnisa fez isso, né? Eu acho que no ano passado, não me recordo direito, mas ela fez o grupamento de 10 para 1. Então, um exemplo, você tinha 100 ações da Tecnisa a R$ 1, beleza? Quando ela fez esse grupamento, após o grupamento você ficou com 10 ações a R$ 10, ok? Mesma coisa, só que você vai inverter a operação. A quantidade de ações você divide pelo fator de grupamento e o seu preço médio você multiplica pelo fator de grupamento. Nesse exemplo foi o valor, né, o número 10. Então, se tinha 100, divide por 10, ficou com 10 ações. Se o seu preço médio era R$ 1, multiplica por 10, ficou o preço médio de R$ 10. Veja que nas duas situações o seu preço médio não alterou, beleza? Um outro ponto que também altera o seu preço médio são as bonificações em ações. O Banco do Bradesco, né, ele anualmente já vem fazendo essa bonificação em ações. Todo ano ele faz, né? Não sei em 2023 se vai continuar com essa política, né, de bonificações. Outra empresa que fez também bonificação em ações, tem até um canal aqui que eu explico como fazer o ajuste da carteira, é a Itaúsa, beleza? A Itaúsa, em dezembro do ano passado, ela fez uma bonificação em ações na proporção de 5%. Quando as empresas fazem bonificação em ações, elas atribuem um valor a essa bonificação. Por quê? Porque esse valor que elas atribuírem ao valor da bonificação é um valor que vai sair da conta reserva de capital, ou reserva de lucro, na verdade, e vai para a conta capital social, entendeu? Então, por isso que é atribuído um valor. Então, contabilmente, em tese, você vai receber uma bonificação, mas o valor atribuído a essas bonificações é o que vai estar lá no fato relevante divulgado pela empresa.
Então, quando você recebe ações bonificadas, você vai incluir na sua carteira como uma compra, mas tomando por base aquele valor que foi atribuído, beleza? Se eu não me engano, as ações da Itaúsa, ela foi atribuindo um valor de R$ 18,89 para cada ação bonificada. Então é o seguinte, você tinha 100 ações, né, recebeu 5 ações bonificadas. Cada ação bonificada tem um custo, né, de R$ 18,89. Então esse valor é como se você tivesse comprado essas 5 ações por R$ 18,89. Então, e isso, lógico, na declaração também você tem como comprovar esses valores, porque bonificação em ações é como se fosse um rendimento isento, né? Como se a empresa tivesse pago aquele dividendo para você e você tivesse recomprado aquelas ações. Só que a empresa já encurta esse processo, ela já entrega diretamente a ação para você, beleza? Então, toda vez que a empresa faz bonificação de ações, o seu preço médio, ele também altera. Uma outra ocasião que altera o preço médio é as cisões e fusões que empresas fazem. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi mostrando para vocês como fazer o ajuste da carteira entre a cisão aí, ou como diz assim, a combinação de negócios que a Unidas fez com a Rent, né, com a Localiza, beleza? Então, quando as empresas fazem esse tipo de cisão, também altera o seu preço médio. Um outro exemplo também que alterou o preço médio foi quando a BRAP, né, entregou ali ações da Vale para os seus acionistas, né, então teve que fazer o ajuste, né, tirar o valor que correspondia ao da Vale do preço médio da BRAP, né, que é a Bradespar. Outro exemplo de cisão, fusão foi a questão de YouTube e XP. Então, quando as empresas fazem esses processos de cisão, fusão, o preço médio altera. Então você tem que fazer o ajuste aí da sua carteira, do seu preço médio, para quando você for vender esses ativos, você fazer o cálculo corretamente e apurar ali se tem ou não imposto a pagar, se de fato teve ou não lucro ou prejuízo. Fechado? Então sempre tem que fazer esses ajustes. Então cisão e fusão também altera o seu preço médio. Uma outra opção que altera o seu preço médio, redução de capital. Redução de capital nada mais é que quando a empresa ela devolve um valor que você investiu nela. Porque o caixa está sobrando, porque ela não sabe o que vai fazer com aquele dinheiro, então ela vai lá e devolve para você uma parte desse valor. Um exemplo que eu posso citar para vocês foi o caso de BB Seguridade, que eu não recordo assim de um exemplo mais atual. Mas a BB Seguridade, no ano 2020, se não me engano, ela fez ali uma redução de capital, do qual pagou ali cerca de R$ 1,35 por ação. Então, supondo que o cara tinha um preço médio de R$ 25, né? Ele tinha 100 ações a R$ 25 cada, esse R$ 1,35 ele abate do seu preço médio. Por quê? Não é um rendimento, é uma redução de capital, não é um dividendo, não é um JCP. É como se estivesse devolvendo uma parte do valor que você tinha aplicado na empresa. Entendeu? Então, se era 25, recebeu ali 1,35, seu preço médio foi para R$ 23,65, ok? Então, diminuiu o seu preço médio. Então, toda vez que a empresa fizer esse tipo de evento, redução de capital, você tem que ajustar sua carteira e atualizar também o seu preço médio. E, por fim, aqui temos a amortização de fundos imobiliários. A amortização é igual, vamos dizer assim, a redução de capital, né? Que mas geralmente redução de capital utiliza-se para falar sobre as ações, né, empresas, e a amortização já é na parte de fundos imobiliários. Então, tem fundos imobiliários que eles já têm prazo de validade. Então, com base nesse prazo de validade, alguns FIIs pagam mensalmente a amortização, outros trimestrais, outros semestrais. Então, vai depender da política de amortização de cada fundo imobiliário, ok? Então, e outros, mesmo que não tenha, como diz assim, não tenha prazo de validade, às vezes alguns fundos imobiliários estão com caixa muito gigante aí, sem saber o que vai fazer com aquele valor, aí acaba o que eles fazem, acaba também fazendo uma amortização, ou seja, reduzindo ali o caixa e dando esse valor aí, devolvendo na verdade esse valor para os seus cotistas. Então toda vez que a empresa, o fundo imobiliário, também amortizar ali os valores, né, pagar a amortização, você vai ter que subtrair esses valores de amortização do seu preço médio. Beleza? Então vai sempre caindo. Eu entrei no IPO de um fundo imobiliário e paguei R$100. Aí, no ano, ela pagou R$20 de amortização. Então,
no final desse ano, o seu preço médio não vai ser 100. O seu preço médio vai ser 80, porque esses 20 reais você subtrai do seu custo de aquisição. Então vai ser 80. Quando você vender, você vai tomar por base o valor de 80 reais, beleza? Então, esses, na verdade, são os eventos, as situações que alteram o seu preço médio, né? Até não perguntaram também no direct, Cícero, mas e subscrição? Também altera o preço médio. Só que subscrição, ele vai entrar nessa primeira classe aqui, compras por preços diferentes. Que subscrição nada mais é do que você comprar um ativo. Mas por você já ser cotista ou por você já ser acionista daquela empresa, você tem o direito de comprar aquelas ações ou aquelas cotas de FIIs por um valor mais baixo do que o está sendo negociado no mercado. Geralmente, que tem casos de subscrição que a empresa anuncia e depois os ativos começam a cair e acaba que no dia ali que a pessoa pode optar, às vezes está mais em conta ele comprar no mercado do que exercer a subscrição, beleza? Mas geralmente você vai comprar esses ativos por valores mais baixos do que o que do que está sendo negociado no mercado. Então, subscrição nada mais é que uma compra normal. Por isso que eu já considero como se tivesse incluído aqui nesse primeiro tópico no qual nós abordamos. Fechado? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu trouxe para vocês. E antes de finalizar aqui, eu quero deixar bem claro uma dúvida de muitos seguidores aí lá do Instagram e pessoas que me perguntam: Cícero, eu posso incluir as taxas quando eu faço compras para cálculo do preço médio? Pode, ok? Você pode, mas você não é obrigatório. Cícero, não quero, é uns centavinhos, não vai fazer diferença. Eu posso deixar para lá? Pode também, né? A legislação vai dizer assim, ó, o investidor pode incluir. Então, quando fala assim que ele pode, tem uma questão assim de subjetividade que não é obrigatório, né? Se tivesse, o investidor deve incluir as taxas no cálculo do preço médio. Aí seria obrigatório, mas como lá na legislação diz pode, então há essa subjetividade, né, que você fica a seu critério opcional do investidor, incluir ou não incluir essas taxas para cálculo do preço médio. E um detalhe é o seguinte: nas compras, o investidor deve somar essas taxas ao seu custo e nas vendas você deve subtrair para chegar ao valor líquido, né? O resultado líquido das suas operações. Então, dito isso, aqui, obrigado pela atenção e mais uma vez, não esquece aí de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, deixar aquele super comentário, aquele super like e também siga-nos lá no Instagram. Nosso Instagram é @CíceroIto. Fechado?